Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e esse é mais um podcast Vida de Cristão. Ele vai ajudar você a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. E é claro, hoje é a continuação do nosso Tetelestai, a água e o Espírito Santo. Vamos lá? No último Tetelestai, vocês devem estar lembrados, eu acredito que sim, que nós falamos alguns versículos em Isaías, nós usamos também o estudo do Sr. Masaru Emoto a respeito da molécula da água, nós falamos a respeito da umidade relativa do ar, falamos também a quantidade em porcentagem de água dentro do corpo humano e colocamos uma questão a respeito do número 7, sua perfeição, e dos 70% que nós temos em nós e dos 30% de terra que nós temos em nós. Lembrando que essa terra aí representa a carne, representa as coisas terrenas, tá bom? Não é terra daquela terra vermelha que você tem no quintal da sua casa ou na rua, tá bom? Então vamos lá, cristãos, nós vamos continuar com conhecimento, com o Tetelestai, ok? Nós já estamos em março e isso é maravilhoso, esse é o mês do aniversário da minha filha e eu já tenho que estar preparado para fazer a festinha dela e vai ser uma bênção, porque o Senhor está comigo, eu tenho 70% de Deus em mim e Deus vai me dar a vitória. Mas vamos lá, cristãos, vamos lá porque o assunto é muito legal. A palavra continuando vai dizer assim que no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde os discípulos receberiam, e todos aqueles que crescem nele. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então nós vamos aqui pegar alguns textos bíblicos e você vai me acompanhar para que nós possamos entender a mensagem. No livro de João, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, vai dizer a respeito de uma festa entre os judeus que Jesus subiu para estar participando em Jerusalém. Só que na caminhada, perto da porta das ovelhas, tinha um tanque que nós conhecemos como o tanque de Betesda. Aquele lugar onde havia um homem paralítico que tentou ali entrar no tanque, né? Quando o anjo descia e agitava as águas, ele não conseguiu, porque ninguém colocava ele, né? Havia 38 anos que o homem estava enfermo ali, mas enfim, essa não é a mensagem, esse não é o mistério. Ali o que estava acontecendo? O anjo descia e agitava as águas. Quando ele agitava as águas, aquele que entrasse primeiro, acontecia o milagre, acontecia a cura, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu entrar durante 38 anos, ele não tinha essa vez dele, não conseguiu essa oportunidade. Então nós vemos ali que só havia cura através das águas. Só havia mover nas águas. E só acontecia quando Deus, no caso representado pelo anjo, tocasse as águas. Então, quando tocasse as águas, havia cura, havia milagre, havia transformação de vida através daquelas águas, naquele tanque. Em outro momento, um pouco mais à frente, nós vemos no capítulo 9, quando Jesus ele encontra um cego, e esse cego queria ver. Jesus gospe na terra, faz um lodo, um barro, esfrega nos olhos dele e fala: olha, vai e se lava no tanque de Siloé. Esse nome significa o enviado, né? Siloé. E ele foi e lavou. Só que o que acontece aqui?
da onde o cego estava até até esse tanque de Siloé, a próxima entrada, era em torno mais ou menos de uns 800 metros de distância. Então ele teve que ir andando. Porém, ele tinha que lavar as águas no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí nós vamos ter algumas leituras aqui para fazer e alguns estudos. No livro de Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 1, um pouquinho mais atrás, nós vamos ver a respeito da visão do templo que Deus dá a Ezequiel, o que aconteceria, como era, e uma dessas partes vai falar do rio do tanque de Siloé, que dá lá em Siloé. Ele vai falar assim que esse rio ele passava por baixo da casa, né? Por baixo do templo e saía no tanque lá dentro. Por que foi feito esse tanque? Justamente para o pessoal na época de guerra poder ter água para beber, poder ter água para plantar. Então ele desviou o rio por baixo do templo para colocar lá para o pessoal poder usar essa água em épocas de guerra. Se algum inimigo viesse cercar eles, não deixasse eles saírem para pegar água, para fazer alguma coisa, tentando privá-los de alimento, privá-los de água, Ezequiel teve essa estratégia de Deus para poder aí conseguir fazer com que o povo tinha as suas necessidades atendidas, pelo menos a de água e fome, e seriam atendidas em época de guerra. Isso que eu acabei de falar para vocês está lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 30, tá bom? Vai falar assim que o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Vai estar escrito lá, você pode ler também. Um pouquinho mais à frente aí, vai mencionar novamente aí a respeito do rio Gion, né? A respeito dos muros que ele edificou por volta da cidade de Davi, né? Para poder proteger Davi. Então, mostrando aí novamente a respeito da guerra, né? A respeito de qual estratégia era para colocar esse tanque. Então, esse rio fluía de dentro do templo da cidade de Davi. Segura o mistério, que aí vem coisa boa. Nesse momento, você já deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver? Lá atrás, quando Deus deu isso a Ezequias, falando a respeito de como ele deveria construir, presta atenção, era o templo de Deus, que era o templo da cidade de Davi. E fluía de dentro desse templo, do interior desse templo, um rio de água que era para a vida, um rio que era para manter a vida. Então, quando Jesus vem e fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele está dizendo agora do templo do Espírito Santo, que somos eu e você. Lá atrás era o templo da cidade de Davi. Agora Jesus está dizendo que vai acontecer da mesma forma que aconteceu lá, porém lá atrás era um templo físico e agora é um templo espiritual, que é a sua vida, que é a minha vida. E do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Está dizendo do próprio Espírito Santo. Quando você abre a boca, quando você abençoa alguém, flui vida de você. Vai fluir vida do seu interior. Interior fala de alma, de espírito, fala de dentro de você. Então, se não tiver vida dentro de você, aonde é que as pessoas vão conseguir vida? Então, Jesus está dizendo que a vida vai vir através da sua boca. Quando você abrir a boca para dizer a palavra, para proclamar o evangelho, para tentar ajudar alguém, então, de dentro de você, do seu interior, vai fluir essa vida, vai fluir esse rio de água viva. Ok? Então, esse é o mistério. Lá atrás era o templo de Deus físico, o templo da cidade de Davi. Agora Jesus está falando do templo espiritual, que é a minha vida, a sua vida. E isso é extraordinário. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que isso iria acontecer para aqueles que crescem nele, que confiassem nele. Se eu sou cristão e creio que Jesus é o Filho de Deus, então do meu interior tem que fluir vida para as pessoas. Mas vamos continuar, que tem mistério bom ainda.
Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, a respeito da visão, vai falar sobre o rio novamente, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Onde é o trono de Deus hoje na terra? Aí no templo de Davi? Não, o trono de Deus hoje é a minha vida, é a tua vida. O trono de Deus naquela época, volta a dizer, era o templo de Davi. Agora não, nós somos o templo. Então esse rio, ele sai de dentro de nós. É a palavra do Senhor, é a vida, é o próprio Espírito Santo. A respeito aí, para quem ainda não conseguiu achar, o rio de águas vivas que vai fluir de dentro de mim e de você está lá em João, capítulo 7, do versículo 38 em diante, tá bom? Nós temos agora 3 testemunhas dizendo a respeito da água, do Espírito Santo e do próprio Deus. E nós vamos ver primeiro em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 24. Aqui vai estar falando sobre a visão de quem é que estava falando com Ezequiel. E quando ele olha, ele vê, ele ouve os ruídos das asas, ele vê os ruídos de muitas águas como a voz do Onipotente. Então ele diz que a voz do Onipotente de Deus é o som de muitas águas. Isso daqui foi em Ezequiel lá atrás. Vamos um pouquinho à frente. Eu disse à frente, mas na verdade é um pouquinho atrás. Em Jeremias, no capítulo 51, aqui nós vamos ver ele dizendo a respeito novamente da voz, no versículo 16. Ele vai dizer assim que, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus. Então ele está novamente dizendo que Deus está falando com ele, aqui já Jeremias, e quando Deus fala com ele, ele ouve o som de muitas águas vindo da voz do Todo-Poderoso, de Deus. Segura o mistério. E aí, pessoal, cristãos, nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 15, a descrição de Jesus aqui. João descrevendo Jesus, ele vai falar: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então nós vemos três homens de Deus descrevendo a mesma situação, mostrando que o Senhor tem a sua essência nas águas. A sua voz é como o som de muitas águas, o seu habitat é as águas. O Espírito Santo habita nas águas, mostrando aí que de nós tem que fluir rios de águas vivas, mostrando o tempo todo a respeito da água. E agora vem as perguntas que nós colocamos para vocês. Você acredita no sobrenatural, correto? O que é o sobrenatural para você? Você acha que um dia vai viver algo sobrenatural? O que você entende por sobrenatural? Você já viu ou já sentiu o sobrenatural? Então vamos tentar entender do que nós estamos falando, o que é o sobrenatural. Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. Aqui Paulo dizendo para Coríntios, para a igreja de Corinto, né? E esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Aqui então ele está deixando um conselho. Toda vez que for acontecer algo, para ser confirmada uma palavra tem que ter 2 ou 3 testemunhas para confirmar se é ou não real aquilo que está sendo dito. Se é ou não real aquilo que está sendo falado para o povo, para a igreja ou para alguém. Tendo isso em mente, nós vemos aqui então 3 testemunhas. Primeiro nós vemos Jeremias, que viveu de 647 a 580 a.C. Depois nós vemos Ezequiel, que viveu 593 a 571 a.C. E por último nós vemos João, o discípulo de Jesus, lá na frente em Apocalipse, depois de Cristo. Os 3 dando testemunha da mesma visão, da mesma situação, da mesma concordância a respeito das águas, do Espírito Santo e do próprio Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso, meus amados?
meus amigos cristãos. Estou falando como se estivesse dentro da igreja já. O que é que eu estou dizendo com isso nesse Tetelestai? É que realmente você tem tocado o sobrenatural, você tem vivido o sobrenatural, você bebe o sobrenatural, você toma banho no sobrenatural. Todos os dias você tem contato com o sobrenatural. E por que eu digo isso? Porque realmente a água é algo sobrenatural. A água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Quando a água está no espaço, ela se torna gelo, ela não se desfaz. Em algum momento essa água será utilizada novamente. A água se torna vapor, ela não some, ela se solidifica, vira gelo, ela derrete, vira água. Então a água ela se adapta a todo tipo de circunstância, seja no calor, no frio, seja no tempo seco, no tempo úmido, existe água, a água está lá. Então ela se adapta a tudo. E o fato de nós estarmos em um ambiente onde a umidade relativa do ar existe, torna o nosso Deus onisciente, onipresente. Por quê? Através do Espírito Santo que age na água, na umidade da água. Digo eu, isso é uma teoria minha, digo eu, que é assim que o Senhor consegue saber de tudo, estar dentro de nós, do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos olhos, ouvidos. É dessa maneira que o Espírito Santo age, através da umidade relativa do ar, através da água em nós. Por isso, por esse motivo que toda a criação que Deus faz, tudo que existe no universo contém água. Por isso que os cientistas conseguiram enxergar no universo, nos planetas, nas estrelas, a água. Recentemente, também os cientistas descobriram uma enorme concentração de hidrogênio, de água no espaço. É maior do que a nossa galáxia. Isso pode até representar um reino de água no espaço. Eu estou dizendo aqui algo bem teórico, bem ficcioso, né? Uma ficção. Mas nada impede, nada nos deixa à mercê de conhecimento em relação a acreditar que realmente o Senhor habita nas águas, Deus habita nas águas, o batismo é pelas águas, nós morremos nas águas e ressuscitamos nas águas. Tudo acontece pela água, porque a água é o fator principal de criação de Deus, é o fator principal de moradia do Senhor. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse Tetelestai. Acabou, tá? Para quem estava aí ansioso, acabou o Tetelestai. Tome cuidado com as coisas que você diz, tome cuidado com o modo como você diz. Saiba que a vibração da sua voz age diretamente no Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça as pessoas, não entristeça a sua família. Use a sua boca para abençoar. Lembra sempre quando você for conversar com alguém que ela está cheio de água, ela está cheio do Espírito Santo, ela está cheia da presença de Deus. Por mais que ela não entenda isso, mas é dessa maneira que nós vamos conseguir deixar o Senhor mais próximo de nós, mais próximo da nossa alma e do nosso espírito. Cristãos, até o próximo Tetelestai. Espero vocês ansiosos, né, para o próximo Tetelestai, e que realmente essa palavra, esse ensinamento, esses mistérios possam estar abençoando a sua vida como abençoou a minha e me fez ter uma visão diferente. Até a próxima. Tchau!